Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Movimento Alckmin. Esse aqui é o segundo encontro da terça-feira que acontece às 15 horas da tarde. E ele acontece pelo Meet, depois a gente sobe ele para o YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo depois, saiba que se você participar do grupo, você consegue ter acesso a esse encontro, onde a gente consegue ter trocas ricas entre cada membro aqui e também trazer mais consciência do momento presente. Hoje é um tema bastante delicado, bastante, eu diria que causa incômodo nas pessoas. Não vou falar sobre abuso, não vou falar sobre abusadores, mas eu vou falar sobre o que a gente sente quando a gente se apaixona ou quando a gente se apaixona e não é correspondido, quando existe um amor platônico. E isso é um tema interessante porque, para a gente falar sobre isso, a gente tem que voltar nas nossas origens, nas nossas primeiras paixões, nos nossos primeiros amores. E a gente tem uma dificuldade muito grande de separar quem foi esses primeiros amores, quem foram essas primeiras paixões. E aí eu trago uma reflexão para cada um. Qual foi o momento que você começou a se perceber como pessoa? Qual foi aquele momento que, de repente, você estava olhando o mundo e aí você parou e falou assim: opa, opa, tem alguma coisa aqui, tem um corpinho aqui. Tem alguém aqui, vocês se lembram quando foi, qual foi a idade que vocês começaram a perceber o corpo de vocês? Vocês têm essa lembrança ou é algo difícil para vocês aqui? Alguém consegue falar sobre? Não, Ou alguém? Quem? posso? Pode. Eu, o que tem conscientemente na minha mente foi, acho que bebê, quando eu senti, tipo, eu poderia amamentar e tinha outros corpos, né? Era o toque, talvez, um corpinho, meu corpo, né? Perfeito, perfeito. Mas eu falo, isso é uma memória que você tem sua ou ela foi Tem minha, criada? Tem tenho sua. minha, Acesso da seu. sucção, sim, da sucção, Perfeito. Então do você tem uma. calor, entendeu? De um corpo, falar, cara, tá aqui. Perfeito, perfeito. Seja bem-vinda, Madalena. Então, essa experiência sua registrada que você tem acesso, ela é muito importante. A maior parte das pessoas, elas não tem, nesse sentido de ter uma memória tão recente, próxima ao nascimento, né? Mas, dentro disso tudo, qual que é a nossa primeira casa? Todo mundo que estuda a questão do autoconhecimento sabe que a nossa primeira casa é a nossa mãe, certo? Que é onde a gente é elaborado, onde a gente é criado, onde a gente é feito. É a nossa primeira casa. Saindo dessa primeira casa, a gente passa um bom tempo naquela simbiose materna entre a mãe e o filho, achando que é um só, e dentro desse processo todo, depois há uma separação, que aí entra outros indivíduos, como o pai, como irmãos, como parentes, que vão fazer essa troca entre a nossa realidade e a realidade do outro. Mas se dentro desse processo todo, a nossa primeira casa é a nossa mãe, como que seria ficar dentro de uma casa que tem pouca luz, que tem pouca resposta clara, tem muito sentir, tem muito barulho e tem muito desenvolvimento sem a percepção racional que a gente tem hoje? Se a gente se envolvesse agora num casulo e a gente se colocasse num lugar barulhento, cheio de líquido, onde nosso corpo tem um processo de transformação constante, onde está chegando nutrientes que a gente não escolhe, onde a gente está ouvindo barulhos que principalmente vêm da mãe e depois vêm do externo. Qual que é a sensação que a gente tem? Alguém consegue me descrever essa sensação? De impotência, né? Insuficiência, limitado. Legal, que é impotência, insuficiência, limitado. André, você queria falar alguma coisa? Eu já não sei se seria impotência.
Eu acho que é uma sensação, porque às vezes pode ser de conforto, sim, de estar ali em algo, porque é o que se conhece para aquele momento, né? É lógico que eu não tenho essas lembranças, né, claro que não, mas assim, das regressões que eu fiz, também me vieram assim coisas, ah, talvez eu senti assim, senti coisas da minha mãe, né? Senti de não querer sair. Ah, porque tá bom assim aqui, tá protegido. Se sair daqui, se mudar daqui, pode ser ruim. Eu até me surpreendi quando eu senti isso, né? Quando eu percebi. Mas, em geral, eu acredito que assim, é uma coisa que vai e volta, você não sabe. Ora pode ser bom, ora pode ser difícil, ora pode ser muito apertado, ora pode ser frio, pode ser ter as emoções, né? Ter as emoções. Então, é uma coisa que eu, eu não diria. A última coisa assim, que eu iria pensar é em potência. Que é a simbiose que já existe mesmo. Você já está lá, não conhece outra coisa, né? É interessante a gente trazer esse tópico tudo, porque imagina uma coisa, é uma simbiose, né? É como se fosse um corpo só. E ele tem que ser o mais parecido possível para não acontecer a rejeição e não acontecer o aborto. Se ele for muito estranho, o próprio corpo humano vai falar assim, opa, tem algo estranho, vamos expelir. Então, eu tenho que ser a cópia da minha mãe, na forma de me conduzir internamente, para não acontecer uma rejeição no sentido de perda, certo? Lógico que a emoção de rejeição a gente vai sentir da mãe, assim como de aceitação também. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que deixar alguém projetar sobre mim. Projetar tudo, desde os recursos até as falhas. Ela vai fazendo todo aquele download de informação dentro daquele feto. Quanto mais download eu tenho, mais chance de sobrevivência eu tenho. Então, quanto mais parecido com a minha mãe eu sou, mais seguro eu posso estar. Quanto menos parecido eu sou, mais estranho o mundo vai ser. Isso é um processo que a gente está falando de uma questão de um bebê, de um feto. Mas pensa comigo, na fase adulta, quando a gente vai no processo de autoconhecimento, a gente tem dois pontos que, basicamente de todos os processos que a gente encontra hoje no mundo, a gente sempre volta para o pai e para a mãe. O pai tem a função muito grande de romper esse laço com a mãe, essa simbiose, tudo, cortar essa ilusão de que a gente é um só com a nossa mãe. Mas voltando nisso tudo, quando a gente se apaixona, a gente não perde o controle, a gente não perde a capacidade de consciência plena, a gente não começa a sentir várias emoções que até então estavam estagnadas ou travadas, ou então até então desconhecidas, a gente não começa a ter comportamentos diferentes do comum, porque a gente começa a se interessar mais por algo, ou por uma pessoa, ou por um negócio. Quando eu falo paixão, gente, não só de pessoa, de um ser humano, mas a gente pode se apaixonar por um projeto, por exemplo, também. Mas o mais provável é que aconteça essa paixão entre humanos. Ok, Andréia. Aí você volta daqui a pouco, tá bom? Então, dentro desse processo todo, a nossa primeira paixão é quem? Quem é o nosso primeiro amor? É a nossa mãe. E o mais estranho disso tudo é que a gente acha que a gente ama a nossa mãe, mas a gente aprende um modelo de amor da nossa mãe para a gente ser aceito dentro desse mundo aqui. Se eu faço isso, automaticamente eu sempre vou amar com os olhos da minha mãe. O que eu quero trazer para vocês? Qual que é a primeira experiência que a gente tem dentro dessa casa, que é esse amor? Aí todo mundo vai pensar assim, nossa, Thiago, mas é complicado porque eu não consigo ter acesso à barriga da minha mãe de forma consciente. Mas eu posso parar e pensar, tá, se alguém me colocar numa casa cheia de líquido,
estranho, diferente. Que eu vou recebendo nutrientes que eu não escolho que eu quero receber, que eu vou recebendo emoções que eu não quero escolher receber. Mas eu me moldo para pertencer e eu me moldo para vir para esse mundo. O primeiro aprendizado que eu tenho é que a minha identidade é baseada na questão de copiar. Dependência, não? Dependência. Eu preciso do outro para existir. Eu preciso o tempo todo do outro para existir. Porque ele que constrói a minha casa. E aí, quem vai nos apresentar a casa de fora? Seria Quem o pai? seria o pai? E aí, muitas pessoas perguntam, tá, mas na sociedade que a gente vive hoje, a figura paterna, como que ela tá? Vamos olhar de uma forma mais geral. Primeiro, há muitos casos de abandonos da questão da figura paterna, a ausência do masculino, ok, isso a gente identificou que há essa carência no mercado, há essa carência também da questão muito do pensamento de que o homem tem que ser o provedor de tudo e dele não conseguir estar nesse lugar de forma plena, na sua maior totalidade. E há também a questão de quais são as outras figuras que vão representar essa figura paterna quando não tem esse pai. Quando o nosso pai está ausente, quem que é a nossa figura paterna? Quando o nosso pai não está presente na nossa vida, a própria mãe. A própria mãe. Isso é uma loucura, porque se é a própria mãe, é interessante trazer isso. Se a própria mãe, que é aquela casa sua, que te dá tudo, que te dá conforto, te dá toda a nutrição, de repente vira figura paterna e começa a cortar os laços, começa a te colocar para ir para o mundo, começa a falar assim, olha, vai brincar que tem um quintal ali de fora, vai ali no lago do lado brincar com seus amigos, vai para tal cidade, ela começa a te expulsar e começa a te expelir. Qual a sensação que vocês têm? Abandono. Abandono. Ok. Pode ser também como rejeição? Pode ser como rejeição também. Porque o abandono, se a gente for trazer ele, o abandono em si tem várias definições, assim, mas a que fica mais clara, ao meu ver, é quando você deixa algo que não sabe se cuidar e aquilo fica em desespero. Tipo, se literalmente eu pegar um recém-nascido e deixar ele num canto, eu estou abandonando ele. Rejeição, ao meu ver, é quando eu sei que aquilo tem uma força para se virar, mas eu não quero mais. Por exemplo, quando você termina um relacionamento, você sabe que a pessoa vai sobreviver e você não quer mais, você termina. Você solta. Então, o abandono, ele é muito mais memorizado para a gente dentro da convivência, dentro de casa, nos momentos da ausência materna, tudo. Por exemplo, quando ela vai trabalhar ou quando ela está cozinhando tudo. Mas a rejeição mesmo a gente vai vivenciar mais no processo quando você é expulso do sistema. Agora, uma coisa, se eu tenho que ser expulso do sistema para poder romper essa simbiose materna, e eu tenho que cortar esse vínculo com a mãe para poder enxergar o mundo com outro olhar, no sentido assim, não é só essa casinha aqui, existe uma cidade, existe um país, existe um mundo. Mas, ao mesmo tempo, quem faz isso é uma outra figura que a mãe pode também ficar nesse lugar dessa figura paterna toda. E o tempo todo eu quero pertencer, o que que vai criar na minha cabeça? Se eu quero pertencer, mas as figuras que estão cuidando da minha vida estão mandando eu ir para a vida. Alguém sabe me falar o que que acontece quando você é colocado para ir para a vida, mas você quer pertencer? Fica uma lacuna que é preenchida por relacionamentos abusivos.
Perfeito, perfeito. Porque aí a gente não sabe se relacionar de forma adulta e se relacionar de forma infantil com o outro, né? Por isso que cria um ciclo de relações abusivas quando a gente sai de casa, né? Casa, que eu falo no sentido casa mental, materna, emocional. Dentro desse processo todo, como que você está enxergando o mundo ainda? Através da lente dos seus pais ou através da sua lente? E se existe essa possibilidade de enxergar sem ser através da lente deles? Qual é o processo que a gente tem que passar para isso acontecer? Por exemplo, se eu quero enxergar um mundo totalmente diferente, o que que tem que acontecer comigo para que eu consiga enxergar um mundo totalmente diferente dos meus pais, sendo que, ao mesmo tempo, eu gostaria de pertencer ao sistema familiar, ao mesmo tempo, eu gostaria de honrar, seja as coisas boas ou negativas, mas dentro de mim há um desejo muito grande de me identificar com outras coisas que não vieram do ninho, que não vieram da criação. O que que eu me torno quando eu faço esse movimento? Alguém? A gente acaba virando espelho dos nossos pais, né? Como fosse a música deles da coisa, como os nossos pais. A gente começa a honrar e fazer mesmo, entrar no ciclo. Sim? A gente começa a honrar e entrar no ciclo. E quando a gente vai para o processo terapêutico, a gente começa a buscar um caminho de não repetir padrões. Já percebeu isso? Na verdade, a gente vai para a terapia porque a gente não quer ser igual a eles e a gente acaba sendo igual a eles e é uma loucura só. Haja psicóloga. Você começa a fazer todo o comportamento que você negou a vida inteira, falando que acha horrível nos seus pais, quando você vê, você está fazendo todos eles sem perceber. Perfeito, perfeito. Mas se você não fizer todos os comportamentos que você aprendeu, você vai fazer que comportamento? Se eu não fizer, eu É, vou. Eu acho que a gente vai, de alguma maneira, vai fazendo. A gente não, acho que não é que não tem como fugir, mas é difícil sair desse. A gente vai para o oposto, né? Vai para o outro extremo. ou a gente vai propor, vai para outro extremo, verdade. Por exemplo, assim, se minha mãe é muito santa, eu vou para outro lugar. Se meu pai é muito Ah, cruel, eu entendi. vou ser muito bonzinho. Ah, tá. Faz Mas sentido. essas duas opções, ou a gente repete igual a Débora trouxe, ou a gente faz igual a Raquel falou. A gente vai para o extremo. Mas dentro disso tudo, o que que eu estou fazendo a partir da minha vontade, do meu desejo? Existe um ser humano que não está sendo cópia do outro? Porque, assim, vamos analisar. Eu sou a cópia do meu pai e a cópia da minha mãe, que traz a cópia dos meus avós paternos e dos avós maternos, que traz dos bisavós, tataravós e assim por diante. E aí eu também sou uma cópia do que são os meus vizinhos, uma cópia do que é a minha sociedade, uma cópia do que é o meu país, a minha nacionalidade. E aí eu sou uma cópia do que é o ser humano. Mas uma vez ou outra dentro da sociedade vem alguém que não é uma cópia, que traz algo novo. No trazer esse algo novo, ele modifica a realidade, porque ele tem uma identidade totalmente diferente. E essa identidade totalmente diferente gera toda uma provocação interna nos outros para eles se moverem e buscarem essa identidade. Só que tem uma frase que é interessante que é mais fácil você fazer o que já está feito do que você inventar a roda. Inventar a roda é difícil demais, dá muito trabalho. Mas nesse processo de individuação, esse processo de separação, o que que vai acontecer se eu deixar de, enfim, o que que vai acontecer se eu deixar de copiar um modelo paterno e materno? O que que vai acontecer comigo? Pô, me senti um patinho fora d'água.
um patinho fora d'água, certo? E o que um patinho fora d'água sente? Quais são os sentimentos que ele tem quando ele está fora d'água? Abandono, Abandono, solidão, solidão, tristeza. tristeza, Rejeição. Patinho feio. rejeição. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado ou ele rejeitou o mundo que era confortável para ele? Papo pesado hoje, né? Então, mais um pouco dos dois. Porque pensa bem, vamos lá, vamos olhar aquelas famílias mais tradicionais. Meu pai é médico, minha mãe é médica, eu sou médico. Aí eu caso com a médica, e aí os meus filhos são médicos, e as gerações seguintes vira toda aquela hierarquia de médicos, certo? Tanto que a gente tem no inconsciente coletivo. Nossa, geralmente você vê um médico casar com uma médica. É muito difícil alguém da área da medicina casar com alguém fora da profissão, até mesmo pelo estilo de vida, estado social, tudo. Mas pensa nisso, é mais fácil eu copiar e seguir sem olhar a minha própria vontade do que eu abandonar aquilo, do que eu rejeitar aquilo e seguir minha própria vontade. Para eu seguir a minha própria vontade, meu próprio desejo, eu tenho que rejeitar quem? Eu tenho que abandonar quem? E aí, a partir disso, nessa rejeição, nesse abandono, o que eu vou sentir como humano? Qual que é a visão que eu vou ter sobre mim? Quando eu começo a parar de achar que o outro está me rejeitando e começo a perceber que eu estou rejeitando essa estrutura. Incomoda, né? Incomoda. Mas pensa comigo, se eu chegar em você hoje, Kátia, e falar assim, Kátia, não gosto do seu primo porque ele me rejeita demais. Ele rejeita tudo que eu falo, tudo que eu penso, o meu gosto musical, tudo. Qual que é a visão que eu tenho sobre aquela pessoa? Eu penso que seja aquilo que entra em conflito com o seu ideal. Tá, se aquilo entra em conflito com o meu ideal, porque aquela pessoa está me rejeitando, o meu ideal está errado? É aquele que você conhece, eu não posso criticar, né? Tá. É como se você, por exemplo, entende? Assim, por exemplo, você pega uma pessoa que viveu a vida inteira sendo excluída das coisas. Aí você tenta colocá-la num caminho, mas você vai pelo caminho que você conhece, não pelo que ela conhece, como se ela estivesse tateando no escuro. E aí você quer cobrar dela um comportamento do qual ela não conhece. Perfeito. E quando alguém faz um convite para a gente para ir para um caminho totalmente desconhecido, que a gente não conhece, o que a gente sente? Medo. Medo. E a gente aprendeu a sentir esse medo aonde? Cara, vem desde do nascimento, porque nascer dá medo. Desde o parto. Desde a gestação até o parto, dá medo. Mas se eu não quero passar por uma experiência de construir uma casa nova, porque foi aterrorizante a primeira casa, o que o ser humano começa a fazer com ele mesmo? Boicotar, né? Perder a identidade, a gente começa a ficar totalmente igual um ao outro. A gente começa a só copiar, 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 copiar. A nossa expressão começa a ficar muito limitada, a nossa forma de fazer as coisas começa a ficar muito limitada. Por exemplo, assim, eu acredito que, se a gente for analisar cada um que está aqui hoje, quem vai assistir tudo, cada pessoa que poderia trazer uma novidade, uma melhoria em algum aspecto da sua profissão ou da sua vida pessoal, queria beneficiar todo o planeta Terra. Okay? Só que, dentro desse processo nosso, a gente não tem espaço tanto para criatividade, no sentido de explorar
essa criatividade e colocar ela em prática em sentido financeiro e em sentido de tempo também, tempo e dinheiro. Porque para você criar algo totalmente novo, fora da curva, você vai ter que ter um laboratório, um teste, toda uma questão aí de coisas que são necessárias para que isso nasça. Por exemplo, grandes inventores e grandes pessoas que trouxeram algo de diferente, você percebe que eles tinham o tempo livre para ter a questão do tédio, do pensamento, da criatividade, o ócio mesmo, para poder nascer e fluir aquilo. A gestação é a mesma coisa, ela tem o seu tempo. O comum e o que a gente entende de tempo são 9 meses, mas tem pessoas que nascem prematuras, tem toda uma questão também de nascer antes desse tempo previsto, certo? Aí é mais confortável ainda essa casa, né? Porque é como se você fosse expulso e não tivesse pagado o aluguel, né? Tipo, sai que o seu aluguel já venceu, aqui você não tem mais recursos para se nutrir. Mas dentro disso tudo, todo esse sentir dessa primeira casa, se eu vou romper ela na fase adulta, e se eu vou criar uma nova realidade para mim, o que que eu vou ter que fazer comigo mesmo para conseguir sair desse lugar? Eita, você também gosta, hein? Ué, mas é uma reflexão aqui, ó. Pensa comigo. Eu coloquei um monte de coisa dentro de mim. Eu fiz um monte de download materno e paterno. Quando eu falo materno e paterno, eu tô falando de toda a árvore, gente. Gerações. E aí eu fiz todo um download de inconsciente coletivo, da forma como as pessoas sentem. E aí, eu quero criar uma nova realidade. Qual é a força que vai fazer esse conteúdo sair, ser elaborado, né, ser compreendido, ser ouvido, ser escutado, para que eu possa colocar um outro conteúdo que eu quero criar, que aí eu quero ir a partir da fonte da criação. Eu quero trazer algo novo. Não para destruir a minha família fisicamente falando, mas para destruir a forma como eu me conduzo. Que tipo de energia que eu vou ter que usar para fazer isso? Então, toda energia que a gente despende para alguma coisa, ela vem daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já aprendeu, tanto com os pais, com amigos, família. A gente não tem como trazer algo que a gente desconheça. É a mesma coisa se falar assim, a pessoa não sabe dar um abraço, mas ela nunca foi abraçada. Ela não sabe sentir aquilo, ela não sabe transmitir aquilo que ela né, não aprendeu. Então, na nossa vida, acho que a gente vai vivenciar ou vai transmitir aquilo que a gente já passou por ele, tanto seja com a família, tanto seja às vezes até em outra vida, não sei. Mas, É o que a Kátia, gente já aprendeu, e até o aprendizado, ele vem do conceito de alguém. Se você lê um livro, você leu baseado no conceito de alguém. perfeito, Né? perfeito. Você vai compreender pela compreensão de alguém, então, Se não sei. você vai aprender perfeito. Se você vai aprender o novo mundo pela visão do outro e pela experiência do outro, mas você não quer construir a mesma casa que você foi feito, você precisa que algo projete, certo? E esse algo a gente Sim. chama de paixão. Então, a paixão, ela me faz ir atrás de algo que vai mudar todo o meu instinto de ficar dentro de casa. Eu vou sair de casa, casa figura materna, e essa paixão vai me colocar no mundo, certo? Se essa paixão vai me colocar no mundo, o que que essa paixão vai fazer comigo? Ela vai me apresentar novos ares, novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos. Mas qual que é o risco que eu tenho em me apaixonar e deixar me levar por essa energia? Pode ou não dar certo. É um É o risco. que que eu vou pegar do outro.
Vocês já analisaram que, por exemplo, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é a gente só dá aquilo para o outro aquilo que a gente recebeu demais. A gente só dá aquilo para o outro aquilo que a gente recebeu demais. A gente só dá aquilo para o outro aquilo que a gente recebeu demais. Porque se eu recebi pouco, eu não desenvolvi muita musculatura de repetir aquilo com o outro, né? Mas se eu recebi muito, se foi muitas vezes, é fácil para mim contribuir, ou compartilhar, ou doar, ou executar com outro, porque eu recebi muito. Então, hoje, você quer receber muito o quê? Que não teve nessa casa. O que que não teve nessa casa? O que que faltou nessa casa? Porque a gente fala muito no sentido assim, tá, se for a sensação, é a sensação de incômodo, de rejeição, de uma série de fatores, porque é tudo desconhecido. Mas se o desconhecido me causa medo, como que eu vou deixar a paixão acontecer se a paixão vai me levar para o desconhecido? Então é melhor eu matar a paixão do que eu viver a paixão, mas a paixão ela foi ensinada só na questão de relacionamento afetivo. Ela não foi ensinada a se apaixonar por outras coisas. A nossa paixão ela foi distorcida, porque é como se o único objeto que merecesse receber essa energia de paixão fosse uma pessoa, e não um lugar, ou um projeto, ou um sonho, ou um desejo real. E aí, quando a gente projeta no outro o nosso sonho, o nosso desejo real, e a gente projeta sobre um humano normal, que também não consegue executar o seu sonho, não consegue ter a sua identidade, a gente já projeta uma idealização de falência, de fracasso. Por isso que as paixões elas são rápidas, elas são dopantes e elas acabam no fracasso, porque elas já começaram na projeção do fracasso, porque a pessoa não tem aquilo para me dar. Aquele novo que eu estou buscando fora do círculo familiar, que é conhecido, o outro não tem para me dar. E aí eu queria fazer um questionamento para vocês. Qual que é a paixão de vocês? Qual que é a paixão de cada um aqui? Onde é que está o tesão? Onde é que está a libido? Onde é que está a vontade? Quando não está no outro. Porque quando a gente não está apaixonado por outro ser humano, dá até um alívio, né? A gente pensa, graças a Deus, estou de boa agora. Dá para fazer várias coisas na minha vida e a gente começa a se interessar por outras coisas. Dentro disso tudo, quando vem outra pessoa, ela rouba novamente a sua atenção. Aí você entra naquele ciclo. Quem está num relacionamento estável, um relacionamento mais duradouro, aquela paixão ela vai embora. E aí a pergunta que fica é: e a saudade de ficar apaixonado? E a saudade de sentir a paixão? Aí tem muitas pessoas que falam assim, paixão é coisa de adolescente, é coisa de gente nova, depois você fica mais velha, a paixão não serve para nada, só para colocar a gente em enrascada. Mas a enrascada é porque é algo novo, desconhecido, você vai conhecer, se machucar e se curar também, ou porque a sua paixão deveria estar sendo colocada e canalizada em outro lugar. E aí, se eu vou me apaixonar por um outro objeto, uma outra coisa, um outro lugar, quem que eu vou deixar de amar na inocência? Quem que eu vou deixar de parar de esperar receber resposta na inocência? Os antepassados, os pais. Então, nasce uma nova identidade aí. Então, a identidade, ela nasce através da paixão. Tanto que, quando você vai olhar qualquer artista que traz algo novo, vamos colocar a categoria de artista tudo, eles são apaixonados por aquilo que eles fazem. Mas a paixão em si não é algo que a gente controla até então, né? De onde a gente vai se apaixonar. Mas a gente pode observar que
que a maior parte da humanidade sempre foi apaixonado pelo outro, porque falta muita coisa que a família não nos deu. Tipo, ai, talvez eu vou me apaixonar no outro porque eu vou sentir rejeição, vou sentir abandono, vou sentir coisas que eu não senti antes, ou eu quero voltar a sentir. Mas quando eu falo na questão do dinheiro, por exemplo, alguém que é apaixonado pelo dinheiro, sendo bem sincero, Eu sou apaixonada por ninguém Eu querer sou. ganhar dinheiro. Cara, vou até botar uma coisa, eu gosto pra cacete de dinheiro, na moral. Joia. Eu ia até falar ele. Esse eu vou abrir a boca, cara. Eu tinha Eu vergonha gosto de mais dizer de isso, chocolate. mas eu amo a energia do dinheiro, da riqueza. Ó, nós somos friends. Só que eu acho Tá que ele vendo? Eu tenho notas coladas no meu guarda-roupa para olhar para elas. Isso é uma fixação, gente. Isso é uma paixão. Entende? Tem pessoas que não são apaixonadas pelo dinheiro, gente. Tem pessoas que são apaixonadas. Agora, assim, vamos lá. Paixão pelo trabalho. Tem pessoas que não são apaixonadas pelo trabalho. Mas elas aprendem Gosto assim. Hã? Eu gosto muito. Isso faz você ficar no trabalho, Kátia? E acaba que muitas das vezes eu extrapolo o horário, passo da hora, crio confusão porque eu não deixo. Então é bem complicado. É aquela questão, paixão, né? Quando você tá apaixonado, não existe nem tempo, e nem hora, e nem lugar, né? Só vai no flow da criação ali, da junção, da troca, tudo, do receber, dar, tudo, né? Principalmente quando a coisa dá certo, quando é aquilo que você está vendo frutos, aí eu não vejo hora, e vai. E alguém tem paixão pela terra? Pela Não. terra? Pela terra. Sim, eu adoro plantinha, eu adoro, abraço árvores, eu tenho essa paixão. Tenho um respeito, tenho um amor pelo cuidado de um planeta que dá tudo que a gente planta, nasce, pela terra, pelo planeta Terra, pela terra em si, pela natureza, pelos seres da natureza. Perfeito. Alguém aqui consegue dar um exemplo de uma coisa que a gente deveria ser apaixonado e a gente não é? Pela gente mesmo, primeiro. Pela gente mesmo, eu acho. Falando da vida, né? Pela vida. A gente tem que amar. Só do fato de estar vivo. E só do fato de a gente estar vivo, a gente tem que o correto seria a gente se apaixonar por nós mesmos, porque tudo iria fluir na sua máxima potência. Se a paixão fosse o tempo todo, né? Isso, um sentimento de gratidão. Como é que é, Aline? É esse sentimento de gratidão só de, né? De tudo, eu acho que, por exemplo, se a paixão é voltada para dentro, a pessoa ela vai ter mais libido por ela, mais atenção, mais autocuidado, mais disposição. Ela pode estar cansada, que ela vai querer estar executando, ela pode estar um trapo, que ela vai querer dar o melhor. Porque quando a gente está apaixonado, a gente é assim, né? A gente quer dar o melhor, do melhor, do melhor para o outro, porque é um processo de conquista, é um processo de se relacionar, de se conhecer, tanto que todo mundo, quando está no processo de paixão, tende a esconder mais a sombra do que mostrar ela. Depois que a paixão vai embora, a gente fica mais confortável e a gente deixa as máscaras cair, a gente fala assim, eu sou humano também, tenho vulnerabilidades, né? Mas esse processo de estar apaixonado por si mesmo, ele é difícil por quê? Porque a gente aprendeu primeiro a se apaixonar pelo outro. A gente não foi ensinado a se apaixonar por nós mesmos. Porque desde o útero, alguém está me ensinando o que é amor, até o que a Kátia trouxe. Eu só sei aquilo que o outro me ensina. Isso eu já aprendo, que a minha própria mãe não se ama, porque ela tem processo de doação com o outro. E que amor é sempre doação, porque ela também está me doando, ela também está cuidando de mim, ela também vai fazer isso depois da gestação. E aí eu olho para a sociedade, eu olho para as mulheres, e as mulheres estão o tempo todo na doação, doação, doação. Então, todo o espelhamento que eu tenho, desde o útero até a fase adulta, até na experiência da sociedade, são mulheres que não estão
apaixonadas por si mesmas. Então, elas vão refletir aquela questão materna, certo? Quantas mulheres vocês encontram, elas estão apaixonadas por si mesmas e conseguem manter essa frequência? E isso é bizarro, porque quando você vai vendo uma mulher que não tem paixão, automaticamente o servir do homem fica fraco. Então, muita fraqueza masculina também está na fraqueza feminina. E aí não é uma coisa... Reforça isso. Reforça Ó, isso que você quando a falou. mulher não está apaixonada por si mesma, o servir do homem fica fraco. Porque o homem ele tem o tesão em servir. Ele tem o tesão em prover. Ó, o que é prover? Dar. Prover, dar. E aí, o que a mulher está fazendo o tempo todo? Ela está dando. Aí, como que o homem vai ser provedor se o feminino não sai desse lugar? Pode falar, André. É isso que está acontecendo muito mesmo. A mulher, ela aprendeu, né, a doar, e ela se coloca nesse lugar de mãe. Né? Muitas vezes ela se coloca nesse lugar de mãe, ela não se coloca no lugar de mulher. Ela acha que o homem precisa ser cuidado, precisa ser orientar, educar. Mas foi também uma coisa que, pelo menos a minha geração aprendeu isso, tá? Minha geração aprendeu. Hoje, a gente está entendendo que isso não leva ninguém a lugar nenhum, porque, né, desgasta a mulher, sobrecarrega, a mulher fica insatisfeita, e o homem também, porque o homem sente que se sente inútil, porque ele não vai conseguir prover, como você falou, né? Essa atitude, né? O tesão dele é prover, é sentir ali que está dando o apoio para a mulher. E aí ele sente que, mas essa mulher já, ou então ela está lá com mãe, ou então ela está no masculino dela, né? Ela está no masculino porque ela saiu para trabalhar, ela saiu para fazer as coisas e ela se tornou provedora. Não tem nada contra isso, mas acaba além do que o homem poderia, né? Então o homem acaba se falando, o que eu faço aqui? Não tem o que fazer. Ela é poderosa, ela faz tudo. Eu vou fazer o quê? E isso é uma coisa interessante, porque eu estou trazendo esse tema para vocês e refletindo, porque, por exemplo, assim, cada pessoa ela vai ter a sua individualidade e a sua experiência única. Recentemente, eu estava observando uma coisa e eu estou assim, numa relação heterossexual, tem os seus manuais de condução e as suas facilidades se a pessoa conseguir ter energia suficiente para executar. No sentido do homem sair do inconsciente coletivo e ganhar bem, porque também a gente tem uma massa e da população brasileira que ganha um salário mínimo, então a gente está falando de realidades que existem, né? A gente fala muito do prover, do bancar tudo, mas a maior parte da população não consegue ainda, ok. Dentro desse papel todo, eu estou assim, ok, numa dinâmica de relação heterossexual, seria muito legal a mulher poder cuidar dos filhos até certa idade, depois ela voltar a ter suas funções, a sua profissão, tudo, depois que os filhos já tiverem sua identidade já pré-construída, tudo, e o casal dividir a vida na questão de todo mundo se sentir realizado, tanto no pessoal como no profissional. Eu acho que excluir a parte profissional da mulher é um crime também, porque a mulher tem que desenvolver esse lado dela, que é o lado dela masculino interno. Ok. Mas eu pensei numa coisa, eu tô assim, sendo homem, o que é que me dá libido e me dá prazer? Eu tô assim, gente, se eu sair, por exemplo, no caso, como eu sou gay, tipo assim, se eu sair com outro homem pagar a conta pra mim me dá prazer? Não, não me dá prazer. Me dá prazer se eu sair. Olha que bizarro. Se eu sair, se eu tratar bem,
quase que se eu abrir a porta do carro, é como se fosse tratar como uma donzela. E o que eu percebo? Que isso é tão bom, que os homens aprenderam tudo que as mulheres pediram e inverteram para eles. Sim, mas espera aí. Se a mulher faz isso o tempo todo, ela não deixa eu executar a minha energia. Se ela me trata bem o tempo todo, se ela me conduz o tempo todo, se ela me colhe o tempo todo, o porquê que eu vou fazer esforço e sair desse lugar que é confortável, que é bom, e vou me dar o trabalho de ir para o desconhecido, do que vai me dar medo, porque eu não sei se eu vou conseguir estar nessa nova estrutura, nessa nova modalidade, que eu vou ter que ter uma identidade completamente diferente do inconsciente coletivo e executar isso. E aí a pergunta que me fica independente da sexualidade, do gênero, do gosto, tudo, como que o corpo feminino gosta de ser tratado e como que o corpo masculino gosta de ser tratado? E como que a gente acostumou os nossos tratamentos? No sentido assim, eu hoje, o que eu vejo? Que durante muito tempo da minha vida, eu olhei os relacionamentos assim e vi muita falta de paciência, ou falta de diálogo, ou falta de praticidade, ou falta de uma direção mais clara. E durante boa parte da minha vida, eu entendi que as mulheres conversam entre linhas. E isso para mim foi assustador. Não vou mentir. Desenvolver essa habilidade de entender o que a pessoa está falando entre linhas dá um trabalho desgraçado. Mas eu percebo que, interagindo com outros homens, eles não têm essa capacidade, ou não querem ir para essa capacidade de entender entre linhas. Porque é como se eles estivessem fazendo uma comunicação com o útero, que não tem um racional, que só tem um emocional. Aí tem que interpretar o sentir. Então, fazer essa tradução, só concluir aqui, André, a gente passa, fazer essa tradução não é uma coisa que vai acontecer tão rápido. Pode falar, André. É que essa questão não tem a ver com o gênero de homem e mulher, tem a ver com a energia do feminino e do masculino, tá? Mesmo vocês, né, sendo gay, pelo que eu entendi, você é gay, é isso? Você falou que você é gay, é isso? Tá. Até Pelo onde que eu eu sei. entendi, eu já tenho que... Tá legal. É só para não dar fora, porque o meu radar é péssimo, tá? Tá? Que acontece? Existe a polaridade do feminino e masculino no relacionamento homossexual. Uhum. Sempre tem, né? E aí, no seu caso, eu acho que você tende a usar mais o seu masculino do que o seu feminino. Por isso que você tem tesão de pagar conta, você tem tesão de abrir a porta do carro e agradar. E aí, então, leitura entre linhas é o feminino, que é a intuição. A intuição é o feminino. E o homem morre de medo de olhar para dentro, né? O homem que está mais no masculino, ele morre de medo. Só que o que está acontecendo? Assim como as mulheres foram muito para o masculino, num extremo muito grande, então eu posso, eu faço e aconteço, e não preciso no homem, não preciso nesse bobear, nem, né? Nem compro o esperma e nem tenho contato com homens. Extrapolou, assim, for um extremo muito grande. E o homem está no extremo do feminino. E o homem está no extremo do feminino, num feminino fraco. Não é nem... porque agora pode chorar, agora o homem pode chorar. E o homem é lindo quando o homem chora. Então ele pode chorar. Só que ele só está chorando. Em vez de ele olhar o sentimento dele, ele só está chorando. E fica lá na preguiça, sentado no sofá, assistindo futebol, esperando a cerveja.
E se bobear, que nem eu vi aí um vídeo outro dia falando assim, uma postagem, né? Que o homem falando, ai, ela não me procura, né? Então, aí, assim, ou seja, assim, agora a culpa é da mulher também, porque não procura o homem. Quer dizer, a gente faz tudo, o homem não ele vai para o extremo do feminino. Está esperando todo o comportamento, já que a mulher faz tudo, a mulher que sim, que vá com ele, que mande a mensagem, que vá até lá na casa dele, lá no fim do mundo. Está tudo bem, né? Ele não vem mais. O homem não vem mais. Não consegue vir. Não tem mais força. E a mulher que está no extremo masculino está ficando doente também. Porque ela fica estressada, ela fica com burnout, ela fica. O corpo dela fecha, né? Depois não consegue mais nem transar, ela consegue mais, não é nem falta de libido mesmo. O corpo fecha, literalmente. Por quê? Porque ficou lá. Não, vou me fechar mesmo, estou lá no extremo. Então, assim, eu acho que a questão é entender isso, né? Essa percepção da energia. Em que energia você está hoje? Em que momento você vai atuar no masculino? Em que momento você vai atuar no feminino? E se é uma energia forte de ação ou de potência, né? De criação, porque o feminino é importante para a criação. Se você não tiver o feminino, você também fica só bitolado lá na execução e não entende o que está fazendo. Então, voltar, todo mundo voltar para o meio termo. Tá? O homem voltar lá para as cavernas e olhar, lembrar da história, da conquista, da caça, e trazer para o contexto de hoje, e a mulher também, né? Que a mulher tem liberdade para fazer o que quiser. Mas ela também tem que voltar a lembrar que ela tem um sentimento, que tem uma sabedoria que é importante manter, né? Senão fica perdida, fica sem referência. Perfeito, perfeito. É um, é um processo que eu venho me questionando e descobrindo de uma forma muito intensa, porque eu fui criado em volta de mulheres, então a minha percepção de mundo, ela vem de uma visão feminina de acordo com a criação. Dentro disso tudo foi onde que eu aprendi a ler entre linhas, e dentro disso tudo é que nasceu a questão da vontade e do desejo de ir para a parte terapêutica para compreender todas essas vivências que eu tive com essas mulheres, certo? Agora, na fase adulta, eu busco ter mais relacionamentos com homens para conhecer o universo masculino, para trazer essa questão desse equilíbrio, que é o que a Kátia trouxe também. O outro vai nos dar muito aquilo que a gente não tem, porque vai ser desconhecido. E é desafiador o tempo todo se relacionar com o masculino, porque o masculino ele não tem muita permissão do sentir, do sentido de expressão, certo? Ele tem muita permissão no sentido de silêncio, eu diria. Porque chega a ser assustador você sentir as emoções em volta de vários homens, sentir o problema ali, a manifestação do problema, mas a solução ser silenciar. Então, isso é um novo aprendizado também, tipo, traga o silêncio agora, traga o silêncio agora. Depois que você traz o silêncio, que vai vir a clareza daquela resposta. Dentro dessa vivência toda, o que eu percebi? Que a conquista, até na questão de liderança e de hierarquia, ela só vai existir se você conduzir todos como se fosse o feminino. Que é uma outra virada que eu tive. Então, assim, nossa, se eu... chega a ser bizarro, tá, gente? A gente tá conversando isso aqui, vai pro YouTube e tudo, mas eu tô assim... Se eu tratar o homem também como eu deveria tratar a mulher, ele vai para energia passiva. Não estou falando questão de ativo e passivo na sexualidade, mas eu estou no sentido de condução.
ele vai ficar mais fraco, ele vai ficar menos potente, ele vai tender a fazer coisas mais erradas, que vai contrariar a construção de algo saudável. E isso é muito bizarro, porque vira uma dominância. E aí a gente tem que analisar o quanto que é fácil conduzir o outro para dominar o outro, e o quanto que é difícil conduzir o outro para libertar a identidade do outro e deixar o outro existir. Por exemplo, a nossa mãe, os nossos pais, eles tentaram a vida toda nos controlar, por questões lógicas, né, de segurança, de educação, de riscos da sociedade, de mostrar o que é certo, o que é errado. Então, teve os seus valores ali que eles tentaram colocar de todas as formas no nosso universo para a gente ter uma condução como um adulto mais saudável. Mas, como ninguém é perfeito e a gente vai tendo seus efeitos colaterais, a gente também aprendeu a controlar e conduzir o outro, ao invés de deixar o outro se manifestar como ele é. Dentro desse processo todo que a gente está falando de identidade, o que eu venho entendendo? Que, mesmo que o homem faça a sua integração da sua identidade, a gente tem um grande problema pela frente, que é a questão da mulher dar abertura para o homem existir. Só que a gente está falando isso aqui, parece que é muito fácil a pessoa sair da cadeira e deixar o outro sentar. Só que isso vem da criação. Talvez a gente tenha uma geração que vai ter muita dificuldade porque já foi criado, e aí vai ser responsabilidade da próxima geração que vai vir, ser uma outra leva ainda. Mas hoje a geração atual enfrenta esse grande problema, porque no meio que eu tive experiência, e olha que eu demorei me abrir para isso, eu falei assim, nossa, são vários jovens que têm problemas emocionais, que não conseguem falar sobre as suas emoções, que não conseguem ler entre linhas, então não conseguem fazer a vontade do feminino, porque não entende o que o feminino quer, e automaticamente também não sabe expressar, porque não tem poder de falar das suas emoções, então ele não sabe expressar o que ele está sentindo com aquele direcionamento, e aí se torna um humano totalmente disfuncional. E eu tô assim, tá, vamos para o caminho do meio agora. Caminho do meio. O que é a nossa identidade se eu junto o masculino e o feminino? O que eu me torno se eu trago a energia do feminino e masculino para dentro do meu ser? Porque a gente é condicionado a ser só uma coisa. Ou a gente é o feminino que a gente vai copiar a mãe, ou a gente é o masculino que a gente vai copiar o pai. Se eu trago os dois, eu sou o quê, gente? Vão ser mais completo. Vou ter mais integridade, ser mais completo. Andréia? Alguém quer falar? Ai, posso, rapidinho? É porque eu não estou Vai, conseguindo fala achar o aí. negocinho de levantar a mão, perdão. Você vai tentar usar os dois polos, né? Porque nós somos polaridades, né? Vamos pelas leis da correspondência. Então, a gente consegue equalizar. E como a Andrea já colocou bem, que eu dei vários likes, como que eu vou concordar, a gente está em desequilíbrio. Eu sei até onde estão os meus desequilíbrios, porque, ao contrário do Thiago, que ele compartilhou a intimidade dele, o meu, apesar de ser hétero, cis, eu ando com uma energia masculina tão grande, tão tipo assim, eu tenho que ser capaz, eu tenho que carregar, porque eu já afastei tudo que tem à minha volta. Né? Eu vesti a capa da Mulher Maravilha. E desfazer todo esse caminho, e você encontrar que tem que aceitar a vulnerabilidade, esse equilíbrio, mano, é pesado. Perfeito. Posso? Agora, acabou? Posso continuar, Débora? Pode, meu amor, perdão, obrigada, linda. Não, eu que agradeço aí. Então, eu vou falar aí que eu diria para você. O equilíbrio é cuidado para não estragar o que você já fez, tá? Porque você tem, com certeza, tem muitas conquistas, né? Muita coisa que você desenvolveu em você e que perder isso não pode.
o que você faz é incluir o seu feminino, olhar para ele, e não é vulnerabilidade coisa alguma. É uma força muito grande. A força do feminino, seja ela com mulher ou com um homem, ela é muito forte, porque é a força da geração, da criação, né? O sagrado feminino é muito forte. Então, é você lembrar que você tomou decisões em função também da sua intuição, do que você trazia ali da sua criatividade, da espiritualidade. A espiritualidade vem do feminino. Então, é lembrar esse lado também, tá? E trazer que vai equilibrando, né? Então, eu falo isso porque, assim, na reunião da semana passada, eu estava na visão da constelação, tá? E hoje não, hoje eu estou na visão do Tantra. Eu sou uma terapeuta tântrica também. Então, eu vivo isso que eu estou falando, tá? Eu não estou só repetindo o que eu li, não. Eu vivo isso. E, então, a gente consegue trazer, a gente vai ter que saber que hora a gente está no feminino, hora a gente está no masculino, né? E o que eu vejo assim também, para conseguir se relacionar com o homem, não é fácil, é hiper difícil, mas quando o homem ele está disposto a enxergar a gente e a se relacionar, a gente tem que tomar cuidado com isso, com esse equilíbrio. E ficar, se colocar no feminino quando está com ele, se for o homem hétero, né? Vamos nesse sentido. Que ele vai, a predominância dele deve ser puxar o masculino. A gente se colocar como feminino, porque a visão do feminino, ela não é fraca, ela não é uma visão assim, de fragilidade. O que é de, assim, a gente descansar, conseguir descansar no masculino. Ah, então agora eu vou parar de decidir, vou parar de querer escolher, eu vou quietinho, um pouquinho, me apoiar aqui, deixar que, quem sabe, ele decida por mim. Isso não é estar errado, não é desmerecedor e muito menos fragilidade. Pelo contrário, é um apoio, é um descanso. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro cansa e a gente precisa descansar. Então, nesses momentos, você pegar. Sim, fala. Não, É que eu ia pode só concluir. concluir. Então conclui. Posso? Posso? Então tá. Porque, assim, a visão da intuição do feminino, ela é muito maior do que a visão do masculino. Ela é por natureza. Não que a intuição, a intuição, a energia, ela é mais abrangente, ela é mais forte, então ela serve tanto para o homem quanto para a mulher. Só que é uma visão mais ampla. Então, assim, não é que a mulher vai decidir pelo homem, a mulher não vai decidir pelo homem, não. A mulher, ela vai abrir a visão do homem, ela vai trazer mais elementos para o homem. E o homem tomar a decisão dele, e é difícil para a gente, porque enquanto o homem está pensando em ir, a gente já foi e voltou 300 vezes. Mas precisa deixar o homem ir no ritmo dele. É difícil, mas a gente tem que deixar, porque ele tem que decidir as coisas por ele mesmo. Aquilo que é para ele e aquilo que você está permitindo, às vezes, que quer que decidam juntos. Mas ele precisa ter a opinião dele, só dele. Então, para a gente conseguir isso, a gente tem que lembrar que o nosso feminino é forte. A gente não está mandando nele, ele não está decidindo, mas a gente tem uma sabedoria que ele não tem. É fato. Mas a gente tem que viver na troca, né? De igual para igual. Você dá um pouquinho, ele dá um pouquinho. Você dá um pouquinho, ele dá um pouquinho. Manter, aí que vai o equilíbrio também. E se tiver uma distância lá da mulher ficar
você manda, vou mandar, vou coordenar, vou fazer tudo, você fica muito alta. Aí você sai do lugar de mulher, você fica virando mãe, qualquer outra coisa, menos mulher. Aí você estragou. Aí acabou tudo. Aí não tem nada. Que aí o homem, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra pessoa. Não só se ele é sacana ou não é sacana. Não, porque ele só fez função. Aí ele vai procurar uma mulher que ganha menos que você, que sabe menos. Por quê? Porque assim ele vai se sentir importante. Para restaurar o equilíbrio dele. Então a gente tem que fazer um esforço sobre-humano mesmo, para baixar a bola, resgatar o feminino, tentar trazer equilíbrio de troca e se segurar enquanto o homem faz bagunça. É assim, aos pouquinhos ele vai aprendendo. Mas é assim que a gente tem que conseguir resgatar, tanto para a gente quanto para eles. Eu falo porque é uma coisa assim, eu vivo isso também, já vivi isso, não é fácil, não tenho muita paciência também. Tenho medo de me enfraquecer, sou sincera nisso. Se dou muita bola, né, se deixo o homem assim, baixo a minha guarda, às vezes eu tenho medo de comprometer o que eu conquistei com o meu masculino, de me enfraquecer. Mas é um esforço, é uma observação que eu faço para poder manter. Tem homem que merece que a gente dê chance, tem homem que não merece, é óbvio, tá? A maioria não merece, não. Porque ele está muito fraco, está muito preguiçoso. Se ele não vem pronto, você não tem que aprontar. Não tem que preparar ele, não. Ele tem que vir pronto. Você dá um pouquinho, dá umas dicas. Se ele pegar, ele pegou. Se não pegar, tchau pra ele. É isso que tá difícil, achar um homem pronto. Mas não tem, gente, mas não tem. São É o muito... que a gente tem que entender Não que. tem e tá tudo desordenado. Eu vou voltar a falar, estamos vivendo com princesos. Não tenho paciência. Não me dá. Estou tentando trabalhar esse negocinho. Não tenho talento para bi, tenho talento para gay, entendeu? Débora, ontem eu estava na criação aqui tudo, na introspecção, e aí eu analisando isso tudo sobre paixão, aí eu gosto de olhar todas, tipo assim, todas as paixões que eu tive, eu gosto de recapitular, pontuar, analisar tudo, para ver se faz sentido o tema que eu vou trazer, né? E eu tô assim, tá, ok, eu li esse aqui tudo, sentir, tô consciente agora, não tô dopado, então dá para mim analisar tudo. E aí eu tô assim, cara, tudo que eu fiz, a frustração que eu tive, é porque eu assumi um lugar de tratar o homem como uma princesa. Aí eu comecei a rir. E eu tô assim, princesa, mas não é princesa, é princeso, né? É os princesas. Aí a Débora acabou de falar assim, princesa, eu tô assim. Então, peraí. Pode tratar o homem como princeso ou não pode tratar o homem como princesa? Amado, tá cheio de hétero princeso, que eu tenho que dar uma respirada. Eu falo, meu irmão, qual o probleminha? E aí a gente para a chamada de emocionada, agora é maluca. Eu queria saber, agora, abrindo mesmo, os últimos relacionamentos que eu tive, não teve um que não me disse assim, a minha ex era louca. Eu falo assim, gente, que coisa, né? Todas elas, né? Os bonzinhos só tiveram ex maluca. Eles não deixaram ninguém louco. Eram padrão deles. Padrão, sério, é padrão. Eu vi um videozinho curto sobre isso esses dias, né? De relacionamento. Ali o cara estava se relacionando com uma diaba, entre aspas. A namorada dele era a diaba e ele acaba encontrando outra mulher que era uma anja. E aí, depois de muitos processos, a diaba acaba voltando a ser anja. E a namorada atual desse cara se torna uma diaba. E aí, quando ele topa com a antiga namorada dele e a namorada dele atual é uma anja, ela simplesmente fecha a porta na cara dele. Mas você sabe que esse meme... Eu vi esse meme também. Você viu?
É só te concluir. Pode falar. Mas você sabe que por que a mulher tem que se tornar a diaba para o homem? Por que ela tem que se tornar a louca para o homem? Porque como o homem está nessa simbiose muito grande com o feminino e nessa espera muito grande do feminino fazer tudo e doar tudo, quando a pessoa vai para o relacionamento e outra pessoa dá um choque de realidade nela no sentido do que é preciso ser feito, no que é preciso ser entregue, a pessoa vê aquilo como uma pessoa abusadora e um carrasco. Então, vocês assumem a energia masculina porque vocês têm que educar o pai que faltou naquele menino, que não tem a figura paterna, mas ele vai encontrar isso dentro do relacionamento com o espelhamento. Não sou centro de terapia. Vai todo mundo para terapia. Isso, esse é o problema, porque como o homem não quer se tratar, o que vocês ainda fazem? Vocês ainda vão para terapia, se tratam e voltam para ter mais carga para dar conta daquilo. Porque não faz não. Já tentei fazer, fiquei doente, mandei passear. Mas o ponto principal que é, dentro do relacionamento, eu preciso espelhar o meu masculino no outro e o outro precisa espelhar o seu feminino em mim. É uma troca. Isso numa relação hétero. Certo? Sim. A mulher, ela espelha o que no outro? O masculino, e ela espera receber o quê? O masculino. Mas ela já está projetando o masculino. O que é projetar? É fazer. A gente projetar é eu pegar e mandar a imagem para o outro. É a imagem de vida, isso é que projetar. Então, se eu estou projetando o masculino, o meu comportamento é masculino, porque eu estou projetando, ó, visão, corpo, projeto. O meu projeto é masculino. O que eu não estou projetando no outro? Feminino. O sentir, o falar das emoções, o cara se abrir, o cara... Mas se você abrir, precisa arrumar engrenagem, tipo assim, opa, vai passando, tipo, mexe aqui, volta aqui, vai ali. A gente fala muito assim, não, é legal o homem se abrir tudo, tal, tal. Mas sabe qual que é o maior medo do homem se abrir dentro da relação? Ele ser manipulado pelo feminino que é expert em manipulação. Que todas as vezes que ele se abriu dentro do seio feminino, houve manipulação de comportamento, não direcionamento de comportamento. Mas isso é porque o homem ele não se conhece. E porque a mulher também foi ensinada a manipular o homem. Agora, se a mulher entende que ela não adianta manipular o homem, se ela manipula o homem, ela se sobrecarrega, ela não está se ajudando. Mas ela não está manipulando o homem, ela está manipulando o que internamente? Eu acho também que a mulher, ela enxerga no homem o próprio pai. Enxerga, mas eu falo assim, se ela quer matar essa visão paterna, e se ela vai construir a identidade dela, mas ela precisa de um masculino que é uma energia que... Mas ela só vai conquistar, ela não vai matar, ela só vai matar, entre aspas, aí, a visão paterna na hora que ela realmente deixar de ser par do pai. E ser filha do pai. Porque muitas vezes, o que ela faz? Ela não está bem com o pai, ela virou par do pai. Ou está esperando ser vista pelo pai. E aí, competindo com a mãe. E aí, ela fica... Só que ela não pode, ela tem limites com o pai. Ou o pai não está presente, ou o pai é um adulto que não vai dar trela para ela. Então, o que ela faz? Ela arranja um homem igual ao pai. E ela fica muito mais nesse papel, que aí ela sai do papel de mulher. Ela está casada, então ela já está casada com o pai, e ela vai ficar esperando, ela não vai estar disponível para olhar, ela vai manipular o homem, sim,
porque ela não está olhando para ele, ela está usando ele. Então, a mulher tem que tratar dela, a mulher tem que ir e ver como é que eu me vejo com meu pai. Tenho chance de ser filha dele? Ele não vai me ver? Não vai me ver. Se não vai me ver, então vou mandar o pai para aquele lugar mesmo, no bom sentido, tá, gente? No sentido assim, ele tem a limitação dele, ele não vai conseguir olhar para mim. Mas eu sou filha dele e eu respeito que ele me deu a vida, tudo que ele fez por mim. E pronto, e tira expectativa. E fica criança para o pai. Aí ela se torna mulher e consegue olhar para um homem como mulher, para um homem tratando o homem como homem. Se ele conseguir se colocar como homem para ela, aí a coisa funciona. Se ele não conseguir, ela vai cansar de querer criar criança, ou vai desistir. Ver que ele não vai retribuir ao que ela, porque ela vai estar com autoestima boa. Aí ele não vai retribuir para ela. Aí ela não aguenta ele. Tá? Então, é mais ou menos assim. Não adianta, ninguém cura ninguém. Nem a mulher cura o homem, nem o homem cura a mulher. Cada um tem que ir na sua família de origem lá e se pôr no seu lugar. Os dois. Aí, quando os dois, pelo menos eles admitirem que o drama deles é a mesma coisa, cada um na sua família, e deixar com cada um com as suas bagagens, aí eles conseguem andar juntos para construir alguma coisa só para eles no relacionamento. Se não for assim, não vai fluir. Porque senão o homem fica projetando a mãe e a mulher fica projetando o pai no cônjuge. Fica assim. Então, mas não dá, não adianta falar, ele não se dá bem com o pai, ele perdeu o pai, tadinho dele, e a mulher querer carregar ele nas costas e cuidar dele, da dor dele. Não vai rolar. E nem ele vai conseguir curar o vazio que ela sentiu de ter sido abandonada pelo pai, de competir com a mãe. Não vai dar certo. Cada um tem que se cuidar sozinho nessa. É uma caminhada solo, né? Perfeito. Débora, Não rola se for. Ninguém carrega ninguém. Se carregar, danou-se. Sim. Débora? Não, até para fazer um adendo que a Andréa colocou, e eu concordo bastante com o que ela disse, mas até de ver, às vezes, não é que o pai seja fraco, mas na visão do que a gente cresceu, que queriam aquela presença mais forte, e aí a gente invalida o pai, mas ele deu o que ele podia, e assim, a gente vai ficar aqui fazendo várias colocações de mundo muito doido que a gente já passou, né? Sim. Vários casos. Sim, eu só dei um exemplo. Só dei um exemplo do posicionamento do pai. Só um exemplo, né? Sim, claro. Mas é aí que eu estou falando, olha como é vastos caminhos, como vai abrindo várias veias, como vão abrir várias raízes. E aí, quanto mais a gente mexe, fala assim, eu quero ficar aqui quietinho no meu canto. Não quero mais mexer mais nada, não. É porque mexer literalmente como se fosse um vespeiro, né? No sentido assim, dói muito. Você bem, coisa, é mexer na merda mesmo, é mexer em rotina. Fazer uma lavagem intestinal ali, ver o que liberar o que não serve. Mas assim, eu vejo como algo extremamente necessário, no sentido assim, é como se fosse andar para trás, mas ao mesmo tempo a gente vê que não quer pegar mesmo pulso para dar aquele salto tudo e seguir a vida. Vejo que as relações ficam bem melhores quando a gente se conhece, se trata, começa a falar do sentir. Para mim, o sentir é algo muito novo, por mais que as pessoas achem assim, não, passou a vida toda na questão do feminino. Mas aí quando você olha assim,
a compreensão, a questão mesmo de elaboração, a questão de ficar consciente sobre o que está sentindo, sobre se permitir se relacionar de forma mais consciente com outros homens e ver também as suas fragilidades, que também é um espelho da sua própria fragilidade, da nossa integração tudo. Olhar esse lugar de pouca paixão, pouca demonstração de afeto, pouca disponibilidade para estar apaixonado de verdade no sentido da entrega, me faz questionar muito essa questão de como me auto-apaixonar todos os dias, que é um desafio tremendo também que a gente encontra por essa questão, até mesmo que a Kátia trouxe, todo mundo trouxe contribuição aqui. Todo mundo foi ensinado a doar, né, no seu sentido maior. E aí, quando você tem um espelhamento muito grande do feminino, você também aprende que essa entrega, ela é negativa para a mulher, mas o quanto que ela pode ser benéfica para o homem. E aí a gente está em falta, em desequilíbrio. E aí eu, como homem também, eu não consigo levantar uma bandeira e, tipo, vamos avantes, vamos curar todos os nossos processos aqui juntos. Eu vou plantando a sementinha onde eu consigo, onde eu vou tendo permissão, onde eu vou tendo abertura. Tanto que nesses processos recentes dos últimos meses tudo, que eu fui ter uma abertura maior de... E olha que interessante, fui ver outra geração, eu tô com 29, fui ver a geração dos 20 anos, e aí eu já tive um desafio de diferença só de 9 anos, mas para eles é como se eu fosse um idoso, conversando com eles, eu falei assim, gente, não pensei que ia passar por isso, mas estou enfrentando essa diferença de estilo musical, estilo de gosto, de visão, de condução. E olhando esse grupo desses homens surdos que eu vou trazendo de forma mais assim, para não expor ninguém, pessoal, não tem consciência nenhuma de como tratar uma mulher, não tem consciência nenhuma financeira, não tem consciência nenhuma de como se portar na vida, não tem consciência nenhuma da questão da sexualidade. Eu pensava muito que eu era muito manipulado, mas aí quando eu olho é uma geração muito mais fácil de ser manipulada, porque está totalmente dopada de uma forma desenfreada em consumo barato, não tem tempo de qualidade no sentido de estar presente, sempre tem uma fuga, uma distração, e eu tô assim, se tá difícil para mim hoje, imagina para esses jovens daqui a alguns anos, que eu ainda sou jovem ainda, mas eu vou estar no mesmo embalo, então eu vou pegar o efeito deles, né? Eles vão ser os que vão mandar no futuro, né? Porque se você olha 9 anos de diferença, na hora que eu for para o asilo, eles que vão direcionar o asilo. Bem dizer assim, 9 anos já dá para ter esse efeito lateral. E eu tô assim, essa galera aí, eu acho que não vai estar muito ligada a cuidar de ninguém, não. Mas não é no sentido que eu tenho que ter um cuidador. Mas é no sentido que quando a gente tem vitalidade, se a gente não está cuidando nesse processo de vitalidade, quando a gente não tiver, a gente não vai ter desenvolvido essa musculatura, então a gente não vai conseguir sustentar. E um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar no futuro, só dando abertura aqui para a gente poder encerrar e concluir, é a questão que nem o casal hétero e nem o casal gay quer construir mais família, em sua maior parte. Tendo isso, lá no futuro a gente vai ter um grande crescimento de asilos e casas para as pessoas poderem finalizar suas vidas. Só que olhando essa visão, financeiramente, a gente não está plantando para poder colher isso no futuro. A gente vai ter um colapso aí de gerações. E aí que fica, se não tem um masculino saudável e não tem um feminino saudável, quem que vai conduzir essas gerações de idosos? E aí que fica, se a gente não está se relacionando bem agora, e a gente está desenvolvendo essa musculatura de se relacionar mal, se relacionar mal, a gente uma hora vai conseguir se relacionar bem só com o nosso pensamento individual? E aí a gente vai se questionando, a gente pensa assim, melhor ficar sozinho. Mas esse não é o caminho. O caminho é melhor eu me curar, é melhor eu me autoanalisar, é melhor eu ficar apaixonado por mim mesmo, criar as minhas exigências
dentro dessa exigência, o outro fala assim, opa, peraí, tem pré-requisito aqui para acessar? Mas tem. Não é bagunçada a vida assim, como a gente colocou, de não ter pré-requisito para acessar as coisas. Eu lembro que, nossa, era muito divertida a questão da conquista, né? E olha que eu peguei muito pouco dessa energia, né? Tudo que você tinha que conquistar no sentido assim de estar presente, de levar uma coisa, de tal horário, de fazer tal coisa, de lidar com aquela incerteza se ia acontecer ou não, de ter que ser criativo, acabou. É uma rede social, uma troca de conversa, uma coisa rasa, aconteceu. Mas enfim, né? São processos, a gente abriu muitas caixinhas aqui hoje, mas para finalizar, é a caixinha da paixão para todo mundo poder refletir sobre isso, como se apaixonar e se apaixonar na sua própria visão, deixa na visão infantil do que é a paixão pela mãe, pelo pai. E agradecer a presença de vocês, por estarem compartilhando suas histórias, suas percepções. E quem ficou até o final e está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha também. E é isso, pessoal. Um grande abraço para todos e vamos fechar, tá bom? Ó, Kátia. Você sabia que se colocar um pão cortado no Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Thiago. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, boa tarde.